Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene em homenagem ao Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul pelos seus 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil. Compõe a mesa principal essa presidenta da Câmara de Vereadores, vereadora Denise Pessoa, a conselheira do CRP, a psicóloga Cristina Schwartz, a titular da Coordenadoria da Mulher, psicóloga Sônia Rossetti, representando o prefeito municipal de Caxias do Sul, Adilode Domênico, a secretária da mesa, a vereadora Tatiane Frisso, e a vereadora Estela Balardim. Convido os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça grava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Solicito que a secretária da mesa, a vereadora Tatiane Frisso, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam na sessão solene de hoje. Pois não, senhora presidenta. Deputado estadual Pepe Vargas, representando o subsede Serra do Conselho Regional de Psicologia, Luiz Carlos Bouzan. Diretório de Psicologia da UX, alunos de Psicologia. Diretório Acadêmico da Unifetec, alunos de Psicologia.
Diretora administrativa da FAS, representando a presidente Geórgia Tomasi. Diretório acadêmico da Faculdade da Serra Gaúcha, alunos de psicologia, representando a Unifetec, Camilo Schaeffer Lang, representando a Universidade de Caxias do Sul, Maria Elisa, secretária da Saúde, Luciana Lunardi de Almeida, da Secretaria de Saúde, desculpa. Esta sessão solene originou-se através do requerimento número 41 de 2022, de iniciativa da vereadora Estela Balardim, a quem convido para se pronunciar em nome desse Poder Legislativo. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Gostaria de iniciar saudando a mesa, vereadora Denise Pessoa, vereadora Tatiane Frisso, representante do prefeito, a nossa coordenadora da mulher, Sônia Rossetti, a nossa psicóloga Cristiane Schwartz, vereador Lucas, deputado Pepe, aos diretórios acadêmicos, às demais autoridades já citadas e a todos e todas que se encontram aqui nesta noite de hoje. A psicologia tem influenciado o nosso dia a dia, promovendo o bem-estar social, a promoção da saúde mental e o fortalecimento na luta por direitos, fazendo também com que a sociedade reflita sobre temas em destaque, em um dado momento sócio-histórico-cultural. É a ciência responsável pelo estudo, comportamento das pessoas, individual e coletivo, e, sobretudo, pela sua amplitude do campo de aplicação. A psicologia é a ciência que teve grandes avanços para fornecer compreensão das relações humanas, baseadas em metodologias que abrangem campos como clínicos, sociais, trabalhistas e educacionais, propondo em cada área soluções baseadas no desenvolvimento do bem-estar social do ser humano. As diferentes situações que podem afetar o emocional de uma pessoa, seja por traumas, problemas cotidianos ou a vontade de melhorar a vida, faz com que o psicólogo seja importante na vida das pessoas. Para muitos, é difícil confiar em alguém, seus sentimentos e questões particulares. Mas os psicólogos são profissionais com uma escuta qualificada, construída por anos de estudo, preparados para analisar e apresentar alternativas. O reconhecimento que esta Casa Legislativa presta a esta categoria de profissionais, psicólogas e psicólogos, pela passagem de seus 60 anos de regulamentação em nosso país, é de extrema importância. Uma vez que a psicologia esteve presente em várias lutas pelos direitos da sociedade como um todo. É uma profissão com protagonismo na atuação de diversas políticas públicas, em diferentes áreas, pelo fortalecimento e visibilidade na atenção da saúde mental. Celebrar os 60 anos da psicologia no Brasil é muito significativo, já que durante o enfrentamento da pandemia, mais uma vez estiveram presentes, se destaca ainda sua atuação após o fenômeno, para a garantia do acesso aos serviços de saúde mental do SUS. A psicologia é comprometida com as lutas e transformações da sociedade, fundamentada pela defesa dos direitos humanos. Sempre que houve ameaça à retirada de direitos, lá estava a categoria, dialogando e fazendo a defesa, orientados pelo compromisso do fazer científico, ético e político. A psicologia chega ao país com uma grande tarefa. Chega por grandes traumas e sofrimentos coletivos, bem como a negação de direitos, sempre atenta e vigilante na promoção da qualidade de vida para as pessoas,
Tem sido parceira de movimentos sociais e entidades da sociedade civil, instrumentalizando e orientando ações. Cabe ainda retomar que recentemente foi aprovada a Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, ainda a ser implementada, que promove a presença de psicólogas e psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica, projeto este que também defendi nesta casa. Tenho certeza que vocês seguirão na luta conosco, construindo pontes e afetos, avançando cada vez mais para que tenhamos uma sociedade igualitária, solidária e fraterna, que possam se seguir mais 60 e infinitos anos de atuação por direitos e comprometimento social, que possam vir mais 60 e infinitos anos dessa profissão que tantos respeitamos. Para finalizar, eu gostaria de fazer a leitura de uma poesia de Valmir Monteiro, Ser Psicólogo. Ser psicólogo é uma imensa responsabilidade. Não apenas isso, é também uma notável dádiva. Desenvolvemos o dom de usar a palavra, o olhar, as nossas expressões e até mesmo o silêncio. O dom de tirar lá de dentro o melhor que temos, para cuidar, fortalecer, compreender e aliviar. Ser psicólogo é um ofício tremendo sério, mas não apenas isso. É um grande privilégio, pois não há maior do que o de tocar no que há de mais precioso e sagrado no ser humano. Seus segredos, seus medos, suas alegrias, prazeres e inquietações. Ficamos agora com um vídeo institucional produzido pelo CFP para essa solenidade tão importante. Uma ciência e profissão em constante movimento, comprometida com os desafios e as transformações sociais do país. Embora regulamentada há apenas 60 anos, a psicologia é identificada desde tempos mais longínquos. Quando começam a surgir instituições como escola, indústria e o próprio Estado, a psicologia encontra terreno fértil para se desenvolver. Primeiro, em uma psicologia vinculada a processos educacionais, com foco no controle e na disciplina do corpo infantil. Logo depois, com os primeiros asilos e manicômios do país. Por volta dos anos 1950, no contexto da industrialização brasileira, a psicologia se torna instrumento especialmente utilizado para recrutar e treinar forças de trabalho para a então crescente indústria e as repartições públicas que surgem no país. A psicologia dessa época tem como olhar a produção de um sujeito socialmente adaptado, moralizado, consciente de seus deveres e afetivamente regrado. No país, o ritmo é de transformação da identidade nacional e a psicologia está presente na construção dessas novas configurações. É uma profissão que já existe de fato, mas não de direito. É sob essa influência que nasce o projeto de lei que viria a regulamentar a profissão de psicólogo no Brasil. A legislação aprovada em 1962 fixa normas para a atuação profissional e um currículo mínimo para a formação. Agora emancipada como ciência e profissão, a psicologia sofreu os impactos do golpe civil-militar, que em 1964 instalou o regime repressivo no Brasil. A violência do Estado, o silenciamento, as práticas de tortura e de desaparecimento forçado instauram o terror no país. Fora dos gabinetes da ditadura, a sociedade pede liberdades democráticas, direitos humanos e anistia. Psicólogas e psicólogos se engajam nessas lutas. E em 1971, é criado o Conselho Federal de Psicologia e o chamado Sistema Conselhos, um marco fundamental para a organização e a estruturação da profissão no Brasil.
No país, começam as discussões em torno da redemocratização, da abertura política e de uma nova Constituição Federal. Surgem também movimentos de resistência a ações e leituras tecnicistas da psicologia, que começa a questionar seu papel social. O debate está nas universidades, nas associações científicas e nos conselhos profissionais. Toda essa ebulição acontece simultaneamente à criação do Sistema Único de Saúde e da Rede Substitutiva de Saúde Mental, com a extinção progressiva dos manicômios. É um período de amadurecimento da categoria, não só pelo seu crescente nível de organização, mas principalmente pela busca de novas formas de atuação profissional, com um olhar especial para os historicamente marginalizados. A psicologia repensa seus fundamentos sob os aspectos científico e técnico, com um papel cada vez mais relevante nas políticas públicas. Um movimento que se fortalece ainda mais com a chegada da psicologia no Sistema Único de Assistência Social. O SUAS e o SUS passam a constituir um dos principais espaços de atuação de psicólogas e psicólogos. E temas importantes, como a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e a dignidade humana, vão para o centro desse cuidado. A psicologia avança em novas áreas do conhecimento e de atuação e se consolida como espaço de produção intelectual, científica, institucional e profissional. Novas especialidades ampliam o espaço de intervenção da profissão. É uma psicologia conectada às demandas e necessidades da população. A psicologia não está apenas nas clínicas, mas também nas escolas, na assistência social, na justiça, na segurança pública, no trânsito, no trabalho, nos esportes e em todos os locais nos quais o cuidado é um chamado, desde os desastres socioambientais até as graves crises sanitárias. Sua potência faz do Brasil o país com o maior número de psicólogas e psicólogas no mundo. E é cada vez mais presente em espaços de diálogo, de participação política e de mobilização social. Agente ativa das transformações sociais do país. É participativa em seu fazer social, porque muitas são as dívidas da história e do Estado brasileiro com a nossa gente. Uma ciência e profissão que olha para o passado e seus legados e que projeta e constrói um futuro de compromisso ético, social e político. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de deixar registrado o meu parabéns a cada um que já é profissional e que está na sua formação para ser profissional, a ser um ser que promove as transformações sociais. Meus parabéns a vocês pela regulamentação dos 60 anos da psicologia no Brasil. Aproveito também e registro a presença da nossa vereadora suplente, Rose Frigieri. E, nesse momento, temos a satisfação de passar ao Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul a placa de homenagem da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por proposição da vereadora Estela Balardim, presta justa homenagem ao Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, pelos 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil. Nosso reconhecimento às entidades, aos profissionais e aos coletivos que se destacam no cuidado e na promoção da saúde e da dignidade humana, reafirmando, assim, o compromisso da psicologia com a vida em toda a sua pluralidade e diversidade. Caxias do Sul, 22 de agosto de 2022. Assinam essa vereadora, vereador José D'Ambrós, vereador Clóvis de Oliveira, vereadora Tatiane Frisso e vereador Velocino Ues. Então, eu convido a mesa para que a gente faça a entrega aqui para a nossa representante do CRP.
Nesse momento, convido a conselheira Cristina Schwarz para fazer o uso da palavra. Boa noite a todas e todos. Estou extremamente satisfeita de estar aqui diante de tantas pessoas, colegas de profissão e futuras colegas. Quero saudar, em nome da vereadora Denise Pessoa, presidenta dessa casa, as demais vereadoras, especialmente a vereadora Estela, proponente dessa homenagem, deputado, vereadora Rose, demais autoridades, coordenadora Sônia, vereadora Tati e demais pessoas presentes. Quero me dirigir, com muita satisfação às professoras, professores, alunos e alunas dos cursos de psicologia que aqui nos escutam. Afinal, essa fala é uma fala para um resgate de uma história e para um pensar de um futuro dessa profissão também. E quero, enfim, registrar também a satisfação pela Faculdade Unifitec, que fez deste ato o ato inaugural da sua semana acadêmica da psicologia. Muito obrigada pela importância que vocês estão dando para a reflexão sobre esse momento. Nós estamos comemorando o ano em que a psicologia completa 60 anos de regulamentação no Brasil. E nós estamos completando 60 anos em meio a uma conjuntura muito adversa, acho que podemos concordar com isso, em que os últimos anos da vida cotidiana brasileira têm sido marcados por uma grave crise econômica, social, institucional, muita incerteza, muitas ameaças à democracia, muito aumento, um recrudescimento do discurso de ódio e um contexto em que as pessoas vivem em constante estresse social, estão adoecidas por efeitos relacionados ao desemprego, à violência urbana, à precarização do trabalho, às desigualdades sociais geradas e intensificadas pelo machismo, pelo racismo, pelo capacitismo, pela LGBTI-fobia, pela xenofobia, pelas demais opressões estruturais que impõem ainda mais barreiras e, num contexto de pandemia, de uma forma ainda mais cruel, ao pleno acesso a direitos e a condições de vida digna. Em meio a isso também, um desmonte de políticas públicas que já data de alguns anos, o retorno da manicomialização como uma resposta, uma estratégia à questão das drogas, o saque desenfreado de recursos ambientais, o assassinato diário de povos indígenas e de pessoas negras, a violência de gênero, a violência policial racial e as ameaças ao Estado democrático de direito. Então, nós comemoramos a nossa caminhada num momento em que os direitos humanos estão sob ataque. Mas, apesar disso, e justamente por isso, penso, nós esperançamos um futuro melhor para o nosso país e com a participação da psicologia a favor disso. Porque a nossa profissão é uma profissão conectada com as demandas sociais, conectada com a realidade brasileira e com responsabilidade e compromisso social, questão que é, inclusive, um princípio do Código de Ética da profissão. Por isso, nós precisamos exercer a psicologia com o compromisso de contribuir para a construção desse futuro melhor. E, para isso, nós precisamos refletir sobre o que se espera de nós, psicólogos e futuros colegas, hoje, amanhã, depois, quiçá nos próximos 60 anos. E para isso, momentos e espaços como este, vereadoras, tem também uma outra função além de celebrar. Ele também tem a função de resgatar a história, de contar a história e de dar a conhecer a história. Porque é a partir de nós conhecermos a nossa herança é que nós poderemos pensar o que nós faremos com ela. E a nossa história da psicologia é uma história marcada por muitas psicologias e muitas disputas. Acho que isso, de alguma forma, foi pincelado por esse vídeo, São disputas que datam, desde as bases da psicologia e que jogam antagonismos entre, podemos dizer, a categorização e a diferença, a captura das subjetividades e a afirmação da diversidade, o assujeitamento e a liberdade.
E para falar dessa complexidade, né, de disputas, não é por acaso que esse vídeo, né, produzido pelo Conselho Federal de Psicologia e utilizado pelo Sistema Conselhos, né, pelo CFP e pelos conselhos regionais, nas homenagens, né, ao redor do país, não por acaso ele aponta a regulamentação da psicologia intimamente implicada num contexto de implementação do Estado ditatorial brasileiro, né, do regime militar, né, da ditadura militar, que impôs uma regulação extremamente rígida a todas as instituições, né, e instituições, podemos pensar aquelas que nós conhecemos como tais, né, como o Estado, as prisões, os quartéis, as escolas, as universidades, os órgãos de poder no geral, mas também as instituições sociais, essas que são muito caras a nós, psicólogas e psicólogos, as instituições como esses sistemas sociais que se organizam a partir de emaranhados de relações de poder e que se sustentam por discursos e práticas, né, que fundamentam supostas verdades sobre a vida. E a ditadura ela operou uma forte regulação, por exemplo, sobre a instituição família, sobre o gênero, sobre a sexualidade, sobre o trabalho. A ditadura vendeu o discurso do progresso capitalista e o aumento da exclusão social e o aniquilamento dos dissidentes como um mal necessário para esse progresso. E não por acaso existia, já naquela época, uma psicologia que se implementava e que operava como uma ferramenta de captura de subjetividades dissidentes, né, de subjetividades que subvertiam a regra e a ordem e a moral, né, que eram consideradas perigosas. A categoria periculosidade foi uma categoria muito importante para a psicologia desse contexto, né? E essa herança ainda está muito presente, se nós não nos advertirmos o suficiente, né, nas psicologias de hoje, né, nas psicologias que, por exemplo, podem banalizar as raízes da violência urbana ou das questões que envolvem o uso de drogas, ao situar no sujeito individual a periculosidade, que podem recorrer a ideias de delinquência herdeiras de autores como Lombroso ou Nina Rodrigues, que são grandes expoentes do racismo científico no nosso país, ou mesmo que tomam como desviantes ou patológicas as sexualidades dissidentes da heteronormatividade, da heterossexualidade compulsória, ou ainda que estigmatizam as mulheres que fogem ao padrão esperado de feminilidade ou docilidade, para dar apenas alguns exemplos, né? Ao mesmo tempo, outras psicologias também, naquela época, se colocavam ao lado da defesa da liberdade, da legitimação da diferença, da afirmação da vida como um todo. E dessas psicologias, imbuídas da força coletiva da luta pela democracia e pela liberdade, elas participaram da construção de conquistas importantíssimas, como destacou a vereadora, como a própria Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Sistema Único de Assistência Social, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Equidade Racial, os avanços legislativos e institucionais em relação à diversidade sexual e de gênero, a própria Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E é inegável que essa trajetória e o pensar a trajetória da psicologia também nos leve a observar uma outra camada de disputa na história da nossa profissão, que é a disputa inerente às violências estruturais que estão no cerne da sociedade brasileira. Ao longo do tempo, a psicologia precisou descortinar o seu machismo, o seu sexismo, o seu racismo, o capacitismo que habita o nosso saber científico e que coloniza as nossas práticas ainda hoje. Por tudo isso, que a psicologia que, por exemplo, eu aprendi, e eu me formei em 2008, ela não é a mesma psicologia que vocês podem aprender. Vocês que estão nesses bancos e que também estão nos bancos das universidades, né? Não à toa, quando eu aprendi a psicologia, não se falava de Frantz Fanon, não se falava de Virginia Bicudo, não se falava de Cida Bento, de Lélia Gonzalez, de Harriet Safiotti, de Joan Scott, de Judith Butler. Porque a psicologia que me ensinaram foi pensada pela subjetividade de homens brancos, cisgênero, heterossexuais da Europa, os nossos colonizadores e os nossos autores principais.
E estas, minhas e meus futuros colegas de profissão, é a tarefa do presente. Nós precisamos de uma outra formação, que não se paute nas subjetividades hegemônicas, que se paute na dissidência. E nós acreditamos que a psicologia de hoje, para ela ser o que ela precisa ser para o futuro, ela precisa se perguntar: a psicologia que eu pratico, a psicologia que eu aprendo, a psicologia que eu ensino, ela enxerga, ela escuta as violências estruturais? O machismo, o sexismo, a xenofobia, a LGBTfobia, o capacitismo, o racismo? Ou ela pratica, comete outras violências por não enxergar a estrutura? E eu espero que nós possamos seguir trilhando um caminho que permita à psicologia contribuir para enfrentar as opressões que restringem direitos diariamente: a saúde, a cultura, a moradia digna, a educação de qualidade, a segurança alimentar, ao lazer e ao acesso ao emprego e trabalho decente. E para isso, a gente tem que se colocar ao lado das iniciativas de transformação social e de reparação, que precisam caminhar de mãos dadas com gestores, com trabalhadores e trabalhadoras, com profissionais, com parlamentares, com a sociedade civil e com os movimentos sociais. E quiçá que nas celebrações dos 70, dos 80 anos de regulamentação da profissão, vocês estejam aqui para dar testemunho de um outro mundo, de um mundo justo, de um mundo digno, e que a psicologia se consolide cada vez mais como uma prática de garantia de direitos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Cristina, uma verdadeira aula, né, para todas sobre a nossa atual realidade, né? A Câmara de Vereadores agradece a presença das autoridades e convidados que nos prestigiam nessa homenagem. E, para encerrar, convido para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino rio-grandense. Preto sol
Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite.